Nesse vídeo eu vou tratar de um tema que ele é de grande importância para vocês, meus colegas advogados e advogadas. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas de um tempo para cá está tendo uma discussão muito grande junto à regulamentação da OAB a respeito de determinados trabalhos, se podem ser executados especificamente, exclusivamente por advogados ou se empresas de serviços legais, empresas com uma gama mais ampla de serviços a serem executados, podem efetivamente atender clientes para esses determinados trabalhos. Até dar um exemplo para vocês, não sei se vocês viram que a OAB, ela, de alguns anos para cá também, ela vem ingressando com diversas ações contra empresas de investimento. Um exemplo, empresas que fazem cessão de crédito e compram possíveis direitos creditórios de consumidores em relação a passagens aéreas e depois essas empresas contratam também advogados, entram com os pedidos, eventualmente conseguindo êxito nesses pedidos, ficam com uma porcentagem desse valor e a outra porcentagem as empresas pagaram de forma antecipada para os consumidores. Então esse é um tipo de negócio. E a OAB vem ingressando com ações justamente por nosso país, essa parte de regulamentação. O próprio sindicato de classe, a OAB, veda atualmente determinadas empresas a executar esses trabalhos e ela vem conseguindo êxito na justiça, justamente por causa da regulamentação. Só que o que eu ia falar para vocês que eu acho interessante a gente ficar atento? Assim como na nossa área de trabalho tem essa regulamentação que veda, em determinadas outras áreas também tinham regulamentações. Porém, por mudanças mercadológicas, tecnológicas, essas regulamentações foram caindo por terra e hoje em dia diversos segmentos que antigamente não podiam ser executados por determinadas empresas conseguem, né? E outro ponto, vou passar um outro ponto interessante da base desse arcabouço jurídico de regulamentação e depois vou dar um exemplo de um segmento que realmente tinha essa regulamentação e hoje em dia o pessoal que não se adequou ao mercado acabou sendo prejudicado. Então vocês verem, e até aqui eu vou indicar um livro super interessante para vocês que têm, até mesmo que são colaboradores de escritórios vão conseguir auxiliar mais o escritório e para vocês também que têm escritório próprio, tá? Vocês que são advogados autônomos, assim como eu. Tem um livro, até anotei aqui, ó, eu li ele há um tempo atrás, ele é de 2019, mas ainda vale para hoje, que é 2022. O livro é do José Paulo Graciotti. Tá? O livro chama Governança Estratégica para os Escritórios de Advocacia. O José Paulo, ele trabalhou por quase 15 anos no Demarest Almeida. Provavelmente vocês, amigas, vocês conhecem o Demarest, né? Um escritório renomado, tem muitos anos de atuação, possui sede em São Paulo, possui escritórios ao redor de diversos outros países, realmente um escritório bem conceituado. E o José Paulo, ele foi gestor desse escritório. Então, essa parte de governança estratégica, ele trouxe muitas informações extremamente interessantes no livro. Tá? Então, a gente vê a nossa própria experiência prática, junto com os ensinamentos do livro também, a gente vem aumentando o nosso conhecimento técnico. E vocês veem, essa parte de escritório de advocacias nível Brasil, a gente trouxe a nossa origem da estruturação que hoje em dia é utilizada pelos escritórios, pelos grandes escritórios, né? Ela teve origem nos Estados Unidos, que foi lá entre os anos 50 e 70, houve um modelo de estruturação nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. Antigamente, até o próprio José Paulo cita, até o início dos anos 2000, o gap eu digo, o que acontecia nos Estados Unidos, depois de 10 anos, normalmente o mundo jurídico era tendencioso, como a origem era dos Estados Unidos, a ocorrerem as mesmas coisas. Então tinha esse gap de 10 anos. Então pensa, o que ocorreu nos anos 2000 nos Estados Unidos, em 2010 ocorreu no Brasil. Tá? E em 2019, ele citou, provavelmente hoje em dia esse gap deve estar um pouco menor. Mas em 2019, quando ele lançou o livro, o gap era de somente 2 anos. Tá? Eu acredito que hoje, que teve muita inovação, pouquíssimo tempo, o gap deve estar ainda menor, deve estar 1 ano e meio, 1 ano, uma suposição. Mas o ponto principal é que o gap diminuiu. E o que acontece? O que aconteceu nos Estados Unidos?
Os Estados Unidos também, ele tinha uma regulamentação da ordem dos advogados de lá, que diversos serviços não podiam ser realizados por empresas de serviços legais, eram serviços exclusivamente de escritórios de advocacia, de advogados que eram autorizados. Porém, essa parte financeira teve uma mudança radical lá, teve uma transformação no mercado, ingressaram grandes grupos, isso aqui eu estou falando de valores milionários, né? Ingressaram grandes grupos e com isso a regulamentação da ordem dos advogados dos Estados Unidos foi se adequando. E hoje em dia ela autoriza empresas de serviços legais, eu até peguei alguns exemplos que o José Paulo citou, que existem empresas que inclusive hoje em dia já estão no Brasil, né? Outras não. A Special Counsel é uma empresa de serviço legal que faz compliance, due diligence, fiscalização em processos de eventual lavagem de dinheiro, sabe? Serviços desse segmento, dentre diversos outros. Só que ela não é um escritório de advocacia, é uma empresa de prestação de serviços legais. Por óbvio, tem toda uma equipe e dentro dessa equipe existem advogados. Mas o cume dela, a parte principal, ela não é só escritório de advocacia. E no Brasil tem a KPMG, a PwC, que são empresas de consultoria, né? A Deloitte. Então, se nos Estados Unidos já há essa autorização, já há um tempo interessante, no Brasil, o nosso mundo jurídico no Brasil ainda é bem fechado, tá? Vocês viram que ocorreu, já existe a regulamentação de divulgação do marketing jurídico dos advogados. Como que era feito antigamente, autorizado? Divulgação de conteúdo. Como não era utilizado muito a internet, era feito por meio de palestras, de livros, contatos, enfim, era totalmente legal, certo? E foi se adaptando, a parte de divulgação na internet ocorreu da mesma forma, mas mesmo assim, como existiam inúmeros, ainda existem na realidade colegas que têm essa dúvida, do ano passado para cá a OAB mudou um pouquinho a regulamentação e deixou claro essas autorizações. Então vocês viram que já ocorreram uma modificação. Claro, ainda continua fechado o mercado, existem trabalhos que nem esse exemplo que eu dei dessas sessões de créditos de causas relacionadas a companhias aéreas que a OAB vem, em determinado tempo, entrando com essas ações, vem conseguindo êxito e essas empresas estão sendo vedadas de continuar a executar esse tipo de trabalho, mas é uma forte tendência, como eu acabei de falar, da nossa origem, dos Estados Unidos transferindo para o Brasil, esse nos Estados Unidos já está autorizado, né? É uma forte tendência de no Brasil, com o passar do tempo, também ter esse tipo de autorização. Então, o que cabe a nós, advogados, né? Que seja você, igual eu, um advogado autônomo, que você tenha um escritório de advocacia, que você seja colaborador de um escritório, a gente se adequar ao mercado e estudar essas tendências de forma preventiva para, na hora que chegar realmente a regulamentação ser alterada, a gente já está um passo à frente do mercado e conseguir manter o nosso trabalho, né? Vocês podem ver que um campo, estão dois campos ainda de exemplo, a própria área de transporte, tá? Que tinha o sindicato, o pessoal, os taxistas, era vedado exclusivamente para eles, vedado não, era autorizado exclusivamente para eles fazer esses serviços de transportes, e veio uma empresa, um aplicativo, todos vocês sabem, e com isso mudou o mercado, tá? Então os sindicatos, os próprios taxistas tiveram que se adequar, os que não se adequaram rápido. A gente pegou no táxi, você vê, tem muitos taxistas que reclamaram. Teve até uma vez que eu entrei no táxi e o taxista começou a fazer um monte de reclamação, né? Só que ao invés de se adequar ao mercado, ele acabou falando mal muito do aplicativo, né? Tentando achar defeitos no aplicativo. Só que eu creio que isso não é interessante. O interessante é você estruturar o seu próprio negócio, né, e tentar se ajustar ao mercado para conseguir ter o seu proveito econômico, conseguir se manter no mercado, não procurar defeitos nos concorrentes, né? Óbvio que tem que estudar o concorrente, mas só que você procurando se adequar, não só tentando ver esses defeitos, tentando bater de frente, que fica difícil a concorrência. Um outro próprio de transporte também, não sei se vocês acompanharam, as próprias empresas de transportes interestaduais. Outro aplicativo entrou, por meio do aplicativo foi feito
ele alugava os ônibus específicos para pessoas comprar no aplicativo e fazer as viagens interestaduais nesse ônibus. E com certeza saiu bem mais barato para os consumidores, o aplicativo foi um sucesso, o próprio sindicato das empresas interestaduais também entraram com a ação e tem essa discussão, tá, um determinado tempo. Então tem que até ver se já teve resolução final desse caso ou não. Até a última vez que eu acompanhei não tinha tido. Mas é isso que eu ia passar para vocês, pessoal. Essas tendências eu acho bem interessante a gente. Óbvio que esse vídeo eu estou falando diretamente para vocês, que são meus colegas advogados e advogadas, mas são para todas as profissões, né? Para todas as profissões isso vale como análise também, né? Como que é muito importante a gente estudar a tendência da nossa área de atuação para a gente se adequar o mais apto possível e para permanecer no mercado, né? Conseguir o nosso sucesso profissional. Tá? Então era isso, pessoal, que eu queria comentar com vocês. Uma reflexão interessante de análise, indicar esse livro que é muito bom. Eu já li o livro há um tempo e daí pensando em toda essa mudança que está tendo de mercado agora, essas próprias informações da OAB, eu achei interessante fazer esse vídeo e compartilhar essas informações com vocês, tá? Esses meus pensamentos, tá bom? Mas claro, se vocês tiverem uma opinião diferente, ou quiser agregar valor, quiser agregar sua opinião, deixa aí no comentário, participa, que também é interessante. A gente analisando várias opiniões, a gente vai crescendo também e ampliando o nosso conhecimento. Então tá bom, pessoal? Então, um abraço e até os próximos vídeos.